Olá, mulheres! Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos na leitura do livro Mulheres com Espadas, da Lisa Bevere, da editora Chara. Hoje nós estamos no áudio 25, o penúltimo áudio desse livro maravilhoso, entrando no capítulo 14, Carregando a Cruz. Precisamos acordar, caso contrário, outra pessoa irá pegar o nosso lugar, carregar a nossa cruz e assim roubar a nossa coroa. Você e eu possuímos tanto uma cruz quanto uma coroa. Na maioria das vezes, a cruz que carregamos é invisível. Presenciamos seu efeito, mas não a sua forma. Do mesmo modo, em Cristo, recebemos uma coroa invisível. Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre tuas obras. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Hebreus 2:6. Na terra, a coroa representa a nossa posição de autoridade. Como embaixadores do céu, somos protegidas pelo poder desse reino. Aprenda a conhecer a Cristo e a conhecê-lo crucificado. Aprenda a cantar para ele e diga: Senhor Jesus, tu és justiça e eu sou o seu pecado. O Senhor levou sobre si o que é meu e me deu o que é seu. O Senhor se tornou o que não era, para que eu me tornasse o que eu não era. Martinho Lutero. Nós vestimos a coroa e carregamos a cruz. Jesus levou a nossa cruz para podermos vestir a sua coroa. Ele se tornou como nós. Não é hora de nos tornarmos como ele? Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Como seguimos essa diretriz tão específica? Existem 3 elementos nessas instruções. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Meus atos egoístas são diferentes dos seus, assim como a cruz, em que minha jornada é única. Eu não levo a sua cruz, nem você leva a minha. Para aprendermos a como carregar a nossa cruz, precisamos primeiro responder algumas perguntas com relação a ela. O que exatamente Jesus está pedindo para carregarmos? Onde encontraremos a nossa cruz? Ela é um fardo que arrastamos durante o curso de nossa vida? Ou a cruz representa algo muito mais misterioso do que um simples través de madeira são capazes de representar? A cruz tem uma beleza tão grande que nenhum cordão ou pingente poderia ser jamais comparado a ela. Creio de verdade que a cruz captura tudo que a obra da salvação colocou em nossas mãos. A cruz está longe de ser um ornamento a ser vestido, ela é uma ordem a ser cumprida. E neste capítulo de encerramento, quero compartilhar o que significa levar a sua cruz como uma heroína. Uma conversa sobre a cruz. Eram quase 2 da manhã, na noite de Páscoa. Eu tinha acabado de pegar no sono e o Espírito Santo me questionou sobre a cruz. Lisa, o que significa levar a sua cruz? Sonolenta eu respondi: negar a mim mesma. Eu escutei claramente: não, negar a si mesmo é apenas o primeiro passo. Tentei novamente de forma indecisa: abandonar minha vontade? Negar a si mesma é abandonar a sua vontade. O que significa carregar a sua cruz? Naquele momento, entendi que provavelmente eu não sabia a resposta, mas isso não fez com que as perguntas parassem. Como você sabe quando está carregando a sua cruz ou quando a deixou em casa? Qual é o peso da sua cruz, Lisa? Onde você guarda a sua cruz? Imagens do meu guarda-roupa desorganizado, da garagem, de uma luz na porta da frente flutuaram em minha mente. Com os olhos turvos, sentei-me na cama e sussurrei: eu não sei. Diante da minha confissão, o temporal de perguntas cessou. Para ser honesta, eu tinha escrito acerca da cruz de uma maneira ou de outra, em todos os meus livros, mas agora parecia que eu mal era capaz de dizer onde estava a minha cruz e como descrevê-la. Amo exatamente no momento em que admitimos nossa necessidade. Deus está pronto para supri-la. Assim que reconheci a minha ignorância, as respostas começaram a ser reveladas. Eu ouvi: vá e pegue a lista que você fez hoje de manhã. Como mencionei no capítulo 5, fiz uma votação nas minhas mídias sociais e reuni várias descrições em apenas uma palavra sobre a cruz. O que eu não disse a vocês foi que escrevi à mão mais do que 500 respostas em um velho envelope. Fui até o escritório de John, encontrei o rascunho e o levei para a cama comigo. Transferi a lista rabiscada para o meu iPad. Aqui estão algumas palavras que recebi, apresentadas graficamente: livre,
perdão, terra, justiça, amor, misericórdia, intimidade, morte, salvação, Jesus, expiação, segurança e tantas outras. Foi um levantamento das respostas procurando por uma resposta em particular que não foi dada, mas que foi adicionada aqui, a uma arma. À medida que relia a lista de palavras que muitos foram voluntariamente gentis em compartilhar, ouviu o Espírito Santo sussurrar: observe a cruz. Todas essas palavras e outras leve-as com você para o seu mundo diário. Meus olhos olharam a lista em minha mão trêmula. É verdade, a cruz provê tudo o que ela conquistou, assim como Jesus provê tudo o que ele é. Através da cruz, Jesus nos deu seu amor, perdão, liberdade e redenção. Era hora de mostrar a outras pessoas tudo o que havia experimentado. Cada uma dessas palavras capturou algo essencial acerca da cruz que precisava ser dito ao mundo perdido, e até mesmo a algumas igrejas. Paulo descreveu sua experiência carregando a sua cruz da seguinte maneira: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. A cruz que eu carrego é tudo o que ele fez por mim, assim como a cruz que você carrega é seu evangelho ou testemunho do que ele fez por você. Mas não para por aí, somos recipientes de onde fluem os preciosos dons do céu. Nós não filtramos o evangelho, nós simplesmente o carregamos. Dessa forma, o extraordinário é transferido para a realidade limitada do nosso cotidiano. Todos os dias eu levo a esperança, o amor e o perdão da cruz comigo para o mercado, para o avião e para o escritório. Eu os carrego para todos os lugares para onde minha vida me leva. Esses são os lugares onde ofereço o poder e a maravilha da cruz. Observe Paulo descrever para os novos crentes de Roma o que significa carregar a cruz. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão moldados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer que vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Romanos 12:1. Jesus não organizou cruzadas formais, conferências, nem mesmo cultos semanais. Ainda assim, cada momento de sua vida era uma mensagem. Não há nada de errado com esses eventos, mas eles raramente são parte da nossa vida diária. Jesus carregou Deus com ele todos os dias para todos os lugares e ele está pedindo a você para fazer o mesmo. Abraçar tudo que Deus tem feito por você e refletir essa nova vida para outros pode ser comparado a tomar a sua cruz. À medida que nos possamos dessa verdade, nós nos transportamos e vemos como o nosso mundo de maneira diferente. E se orássemos todos os dias: Pai Celestial, que tudo que a crucificação do seu Filho proporcionou ganhe plena expressão em minha vida e através dela no dia de hoje. Escolho negar o pecado e minhas antigas limitações enquanto magnifico a sua obra e digo e sigo ao Senhor. Nosso mundo veria Jesus ser exaltado. Quando essa mudança acontece, nosso olhar muda. Em vez de olhar para nós mesmas, tornamos-nos atentas à vida de Jesus. Ao ler a Bíblia, aprendemos a maneira como ele agia em seus dias. O que recebemos livremente, nós damos livremente. Carregando a cruz. Vamos pensar juntas. Acreditamos que a cruz foi a principal demonstração do seu amor incondicional por nós. Você tem alguma dúvida de que milhões de pessoas ainda esperam que carreguemos a expressão desse amor incondicional para elas? Como fazemos isso? Seguindo o exemplo de Jesus. Jesus amou as pessoas ao falar a verdade, alimentar o faminto, expulsar demônios, curar o doente e confrontar a religião e ressuscitar o morto. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 4:23. Siga-o. E enquanto ao perdão, existem menos necessidade de perdoar hoje ou existem muitos que são aprisionados pela culpa e pela vergonha? Leve a cruz do perdão para eles, perdoando livremente e compartilhando a boa notícia de que foram livremente perdoados.
Jesus mostrou às pessoas, ao falar a verdade, alimentar o faminto, expulsar demônios, curar o doente, confrontar a religião e ressuscitar o morto, que elas foram perdoadas. Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico, levanta-te como o teu leito e vai para casa. E levantando-se partiu para sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Mateus 9:2. Sigam. Ele fez isso para que soubéssemos que a autoridade para curar e perdoar foi livremente dada a nós. Ele fez esse milagre como Filho do Homem. Quanto mais podemos nós fazer como filhas de Deus? Há também a questão da liberdade. Já existiu uma geração tão entrelaçada por luxúria, ambição, idolatria e corrupção? Existem aqueles que foram literalmente escravizados pelo trabalho ou traficados para o sexo. Leve a cruz da liberdade para eles. Você deve estar se perguntando, como? Jesus mostrou às pessoas ao falar a verdade, alimentar o faminto, expulsar o demônio, curar o doente, confrontar a religião e ressuscitar o morto, que elas eram livres. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38.